Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Como eu havia me apresentado no vídeo anterior, me chamo Vitor Pessoa, sou professor faz de carreira há 5 anos, pelo menos, da área de administração, gastronomia e hospitalidade. E eu criei o canal Leituras SA para ser um canal focado na parte de leituras. A leitura como formação individual, como formação intelectual, formação espiritual. E eu lembro de ter comentado no vídeo passado de um livro muito particular, um livro chamado Ressurreição, do Leon Tolstói, uma versão belíssima da Kozak Naif, um livro que, falando de livros recentes, foi um dos que mais pesou na minha vida, e um livro que eu levo comigo uma das frases desse livro que o Leon Tolstói comenta, que é: não importa o que o ser humano faça, se ele esquecer um segundo ou um instante sequer do amor, tudo pode ser justificado, tudo pode ser defendido. Essa frase eu acho belíssima. É uma frase que resume todo o livro e eu levo comigo até os dias de hoje, porque resolve um conflito moral muito importante que a gente tem atualmente, que é essa questão de saber o limite das coisas, certo? Se você for analisar uma conversa com alguém, de repente você passar ali de certos pontos e esquecer de que é outra pessoa, de que é uma pessoa que de repente você se importa, você acaba passando da medida e fazendo coisas que você não gostaria, ou falando coisas que você não gostaria. Então, ele é um livro monumentalmente esplêndido nesse sentido. E ele comenta sobre a história dos personagens, Nikludov, um príncipe, e Maslow, a governanta da casa. Eles estão, no momento do livro, em momentos diferentes da vida, passando por situações diferentes. Ele tem todas as regalias de um homem que atinge uma posição social elevada, donos de terras. E Maslow está passando por uma situação muito delicada. Foi acusado de estar ligado a um crime, de um assassinato de um homem, e está prestes a ocorrer um julgamento em relação a essa mulher. E quando essa situação chega até os ouvidos do Nikludov, que no passado teve uma relação com essa mulher, ele acaba ficando perturbado porque algumas questões do passado deles vêm à tona. Eles tiveram uma relação de amizade, que se transformou numa relação mais íntima, inclusive chegando às vias de fato. E eles começaram, né, a se aproximar nesse sentido. E lembrando que estamos aí falando algo em torno ali do século XVIII, século XIX, era algo bastante arriscado, certo? Essa aproximação que eles estavam tendo, inclusive quando acabou entrando nessa questão de algo mais afetivo e eles acabaram se separando. Né? O Nikludov estava na casa das tias, né, onde tinha essa governanta, a Maslow, e elas acabam por bem decidindo que os dois não se veriam mais, cada um ia para o seu lado. E ele, naquela época, ainda jovem, por volta dos... ainda não tinha nem completado 20 anos, né? Tinha tido ali sua primeira experiência e tudo, e ficou muito sentido. Deu ali um dinheiro para ela se virar e nunca mais apareceu. Né? E assim como algumas vezes nossas vidas, ele também acabou meio que deixando esse detalhe da vida dele de lado, né? Apesar de ter sido ali um amor momentâneo, acabou ficando esquecido, né? E ela acabou, vamos dizer assim, esse romance que eles tiveram acabou uma gravidez. Isso complicou muito a vida para ela. Ela teve que se mudar. Infelizmente, lembrando aí do passado, trata-se de um passado que você tinha homens ali que
constantemente se aproveitavam das mulheres, né, da fragilidade delas, das questões delas, e ela passou por situações muito delicadas, muito complicadas. E ele cada vez mais entrando ali numa vida que era a vida que tinha sido traçada para ele, indo para o exército, se envolvendo ali com jogos, né, com pessoas de muito poder, de muita riqueza. E o mais interessante é que essa situação para o núcleo Dalva, ela acabou sendo uma situação muito valiosa no sentido de experiência humana, porque ele, na verdade, estava já ali por volta da sua fase adulta para meia idade e estava se complicando moralmente, estava se envolvendo com mulheres casadas, estava cada vez mais com regalias, e ele lembra que nem sempre foi assim. Ele era um jovem que gostava de lutar pelo que é certo, de lutar pelas causas sociais. Não achava corretas as questões das terras, porque achava que as terras eram mal distribuídas. E eu quero abrir aqui um parêntese, porque o Leon Tolstói, futuramente, paralelo a esse livro, vem escrever uma obra chamada Quanto de Terra um Homem Precisa, que é uma obra também muito, muito bacana. E Leon Tolstói estava no meio também, nessa época, de uma série de transformações sociais em relação às terras, em relação a grupos que estavam sofrendo alguns ataques do governo, que só porque eles eram, vamos dizer assim, ele até coloca os Doukhobors, que era um grupo de pessoas que acreditavam na liberdade da terra, na liberdade do homem, no bom uso dessas terras, e eles estavam constantemente sofrendo ataques do governo, né, da propriedade privada, e tudo isso foi uma coisa que fez ele refletir muito. Inclusive, você vê muito dessa reflexão nesse livro também. E eu não vou me estender muito porque eu posso acabar realmente falando muito sobre a história e não me atendo a realmente trazer os elementos que formam esse livro, a natureza crítica dele, que é analisar o homem sobre o que é a questão do arrependimento, questão da moral. Esse homem não chega a cometer um crime, mas isso pesa para ele como se ele tivesse cometido o pior dos crimes. Ele se vê diante de uma situação que ele acorda, ele desperta, ele resolve dar um basta a tudo aquilo, porque ele não quer ser assim. Na verdade, ele acabou sendo levado por aquilo que acreditavam que ele devia ser, que ele devia fazer, mas no fundo ele não acreditava em nada daquilo. Eis uma das grandes viradas morais desse livro. Ele dá um basta a essa existência mundana, focado só nos prazeres, nas regalias e tudo. E ele passa a agir como um homem que decide por si mesmo, que toma as próprias decisões morais, que decide realmente fazer a diferença, fazer o que é certo, revivendo esse sentimento tão nobre que ele tinha na juventude. Essa é uma questão, é uma virada moral desse livro. E ele acaba conhecendo um mundo que ele antigamente ou não conhecia ou rejeitava, que era o mundo das pessoas que eram presas injustamente, né? Ele procurando aí ajudar Maslow nas questões dela, ele acaba entrando em contato com outras pessoas também que sofreram injustiças. E ele vê o absurdo que é aquele tipo de tratamento, aquele tipo de existência, aquele tipo de justiça. Que era a justiça que só olhava para as regras ou para quem realmente tinha dinheiro, para quem poderia pagar por um bom advogado. E ele, logicamente, com o dinheiro dele, né, com as influências dele, consegue resolver algumas questões. E sempre com aquele sentimento em relação a Maslow de que ele estragou a vida dela, de que todas aquelas coisas
que eles passaram juntos e ela acabou, vamos dizer assim, comprometendo a própria vida, foi culpa dele, de uma indecisão, de que ele devia ter feito, né? E quantas vezes, assim, a gente faz a gente refletir, quantas vezes na vida a gente não passa também por essas questões, que a gente comete um erro infeliz, toma uma decisão errada e fica sendo prisioneiro dessa decisão, desse erro por boa parte das nossas vidas. Né? E ele enfatiza: você não deve ser escravo dos seus próprios erros, das suas próprias questões. Né? Essa época passou, o importante é o que você vai fazer a partir daquele momento para se tornar um indivíduo melhor, para fazer o mundo um lugar melhor. Ele acaba, Nikhil Dove acaba entrando por uma via humanitária, por uma via de benéfica, né, de benefício do próximo, do benefício dos outros, e ele acaba vendo o quanto aquilo é benéfico para ele e para o mundo, porque o mundo já não era mais o mesmo, as pessoas começaram a mudar, ele começou a ter a percepção de si mesmo, das situações, e ele até começou a se tornar mais gentil, mais paciente, olhar, ver realmente, não julgar tantas pessoas, certo? E isso é uma coisa bastante interessante porque ele muda o comportamento dele moral da água pelo vinho. E ele se pergunta se realmente o mundo em que vivemos não se trata dessa reflexão moral, dessa reflexão pessoal, e como a gente pode, através de atos, né, cada um ali fazendo sua parte, transformar o mundo num lugar melhor. Então esse é um livro fantástico. Essa edição da Kozak Naif, além de ser belíssima, ela está muito completa. Vemos ali notas do autor, Rubens Figueiredo, que ele traz, tanto antes do livro, uma apresentação que vai conter muitas coisas que eu falei aqui para vocês, trazer um pouco de história, mostrar um pouco quem é Leon Tolstói, para quem não conhece. Ele foi um escritor muito aclamado em sua época, mas que foi alvo de perseguições, uma pessoa extremamente simples e que tinha essa questão moral e espiritual muito bem enraizada dentro dele. Inclusive, é apaixonante uma parte que ele fala sobre a maneira de resolver os males do mundo. Ele, criança ainda, ele escreve num graveto, né, a resposta para resolver todos esses males do mundo, que era os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele escreve num graveto de uma árvore e deixa aquele segredo ali muito bem guardado, como se ele tivesse ali guardado as 7 chaves. E quando ele chega no final da vida, o último desejo dele era ser enterrado ali naquele mesmo local, onde continha todos os segredos da felicidade humana, né, para resolver todos os problemas dos seres humanos. É uma parte realmente muito, muito emocionante, muito tocante. E eu recomendo bastante esse livro. Sem sombra de dúvidas, Leon Tolstói, além de ser um autor clássico, ele tem uma capacidade assustadora de escrever livros que podem ser ditos como livros clássicos, por conta daqueles detalhes, daqueles pontos que eu levantei no primeiro vídeo. E eu deixo aqui a minha análise, meu desmiuçar sincero e um desmiuçar também bastante simplório, mas sem sombra de dúvidas pegou os principais pontos desse livro para quem quiser ler e para quem já leu a obra. Tenho certeza que vai concordar com muitos pontos aqui. Talvez outros de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais pontual, mas sem sombra de dúvidas, o que eu comentei aqui com vocês, depois de terminar esse livro, vão levantar pelo menos umas 2, 3 coisas em comum. Então, pessoal, esse aqui é a Ressurreição, certo? Essa edição da Kozak Naif, ela tem à disposição aí na Amazon, tá? Não é um livro barato, mas
vocês vão começar a prestar atenção que para certos tipos de classe, certos tipos de obra, às vezes o preço ele não é algo que vai dividir definitivamente a sua decisão de comprar ou não, certo? O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, uma obra dessa, eu comprei na época, foi uns R$ 120, algo em torno disso. Hoje está, acho que você encontra ainda por esse preço, mas talvez seminovo. Mas, não só a qualidade do material, mas o que me encantou verdadeiramente nesse livro foi a questão do autor, do autor não, perdão, das notas do tradutor. São notas valiosíssimas. Inclusive, ele faz um paralelo no final, traçando a questão do homem, né? Que esse livro foi escrito mais ou menos na mesma época em que foi escrito Don Quixote, e na mesma época foi escrito também Hamlet. E ele traça também esses pontos em relação ao que é o homem, porque ele comenta sobre o Don Quixote, que é um homem extremamente valoroso, mas totalmente alheio à sua realidade, à sua época, e traça Hamlet, que era um homem muito inteligente, muito consciente da sua época, mas sem pouco valor. Ele tinha uma sensação tinha um sentimento, assim, para quem conhecia ele, que era um homem, vamos dizer assim, muito covarde, né, no aspecto de fazer o que é certo, de fazer o que deve ser feito. Então ele traça esse paralelo que eu achei fantástico por parte do tradutor e ter trazido isso. Então foi muito bacana. Uma experiência para mim singular. Inclusive um dos livros que me faz refletir assim, até onde certos investimentos que a gente considera investimento, por exemplo, um streaming, que você paga ali por volta dos seus 40, 50 reais, como é que ele se compararia a um livro como esse? Para mim não tem comparação. Simples assim. Porque eu, por exemplo, pago R$ 9, um outro livro que eu tenho aqui, que eu posso trazer em outra análise, que é o livro 1974, do George Orwell. E no Netflix você paga ali seus R$ 40, não sei quanto está hoje. E você nunca vai conseguir ler tudo aquilo, assistir tudo aquilo. E não tem, se você formos comparar uma experiência impactante, 1974 é um livro que só quem leu sabe o impacto que ele tem. E aí dá uma ideia da gente o que é realmente um investimento. Sobre questões de experiência, sobre questões de como a gente trata o nosso dinheiro e realmente como uma experiência como, por exemplo, ler um livro como esse, né, ler um livro como 1974 pode impactar nossas vidas positivamente. E não ser apenas um mero espetáculo ali de poucos minutos e pronto, acabou. Certo? O final desse livro, ele é um final bastante interessante, porque ele abre a janela das possibilidades. Não vou estar comentando aqui para vocês o final, obviamente, mas é um final tranquilo, um final bastante interessante, porque ele dá aquele aspecto de esperança, né, de caminho. E é um livro que, sem sombra de dúvidas, do ponto de vista moral, do ponto de vista de evolução humana e espiritual, vale muito a pena ler. Está mais do que recomendado. Sem sombra de dúvidas, é uma leitura clássica. E, apesar de ter as suas... Vamos olhar aqui rapidamente quantas páginas ele tem. Apesar de ter as suas 400 e poucas páginas, é um livro que vai te mudar para o resto da vida, sem dúvidas. Então, quero agradecer a todos pela atenção. Esse está sendo meu primeiro vídeo analisando uma obra. Uma análise não muito profunda, mas uma análise geral sobre o que esse livro representa, o que ele significa, e sobre um pouco sobre o autor, Leon Tolstói. Certo? Eu quero me ater mais aos detalhes dessa obra e vim compartilhar com vocês do que ela trata, o peso dela e também o que é que ela pode passar aí como instrumento para você
melhorar como ser humano, melhorar suas percepções, certo? Agradeço a todos, uma ótima tarde e até o próximo vídeo.